A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos abordando mais um tópico em Gênesis 31. O tema é Volta ao Lar. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 31. E lá diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. E sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara a Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que te esquivaste de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente e te esquivastes de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia consigo: Se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconheça diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão:
Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, eu não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu despedaçado, eu pegava o furtado de dia, o furtado de noite da minha mão, ou requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas os meus salários tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e arrependeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês, meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó a pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, e por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Amém? Pai de amor.
as suas mãos e diga isso. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai então longe, onde ninguém poderia te achar. Acende a chama que há em mim, que um dia de intensamente eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de tudo. Me leva de volta ao jardim secreto e pra sempre contigo eu quero estar. Acende a chama que há em mim, que um dia de intensamente eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de tudo. Me leva de volta ao jardim secreto e pra sempre contigo eu quero estar. Minha alma, sou um vaso nas mãos do olheiro, molda-me, vem me transformar. Vem, aquieta minha alma, só tu podes fazer, ninguém tem seu poder, então vem, vem me transformar. Senhor, acende a chama que há em mim, que um dia de intensamente eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de tudo. Me leva de volta ao jardim secreto e pra sempre contigo eu quero estar. Vem, aquieta minha alma, sou um vaso nas mãos do olheiro, molda-me, vem me transformar. Vem, aquieta minha alma, só tu podes fazer, ninguém tem seu poder.
Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, oh, abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh.
Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensine, nos direcione e nos guie para que nós possamos enxergar sempre, meu Pai, que o Senhor está de braços abertos, que o Senhor está pronto a nos receber, o Senhor está pronto a endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas que nós costumamos entortá-las, desvirtuá-las e aí para caminhos que não são teus. O Senhor nos leva de volta para a tua casa, de volta para o teu lar, meu Pai. Pela misericórdia e por causa do sacrifício do teu Filho, nós te pedimos. Tem misericórdia do teu povo que tem se desviado do teu caminho, que tem se desviado da tua vontade, tem se desviado de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles, porque muitas vezes eles fazem isso porque não enxergam e não sabem o que o Senhor tem preparado para eles lá na frente. Deus, nós te pedimos, mostra para nós e nos leva de volta ao lar, de volta à tua presença,
de volta à tua glória, de volta, meu Pai, ao chamado e ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, pois esse é o nosso objetivo. Se há pessoas no nosso meio, meu Pai, que estão indo por caminhos que realmente vão levá-los à ruína, à destruição, à morte, ao roubo, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos deles, que o Senhor possa trazê-los de volta, que o Senhor possa fazer com que eles voltem para o caminho, endireite os caminhos deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É interessante aqui nesse capítulo de Gênesis 31, como nós podemos ver que o ambiente aqui que Jacó estava vivendo, era um ambiente que até ensinou ele muitas coisas e mostrou para ele como que é a vida de pessoas que muitas vezes valorizam as coisas materiais mais do que as espirituais. Valorizam mais as coisas que se pode tocar e apalpar do que as pessoas. Ele estava na casa aqui de Labão e Labão, enquanto estava tendo lucro, enquanto Labão estava tendo retorno por Jacó estar lá, estava ganhando em cima de Jacó. Jacó era alguém importante para ele, era alguém que realmente tinha valor para ele. A partir do momento que Jacó começou a dar a volta por cima e começou a também ter retorno, ter lucro, começou a conquistar aquilo que também fazia parte dele e deixou de ser enganado por Labão, Labão já não olhava mais com olhos de amigo para ele, de alguém importante, alguém necessário. E não só isso, os filhos também de Labão. Os filhos de Labão, enquanto a fortuna, a riqueza, os bens materiais cresciam com a presença de Jacó, trabalhando para eles, fazendo serviço para eles, os filhos de Jacó estavam contentes. Os filhos de Jacó estavam alegres com aquilo que estava acontecendo. Porém, quando Jacó começou a pegar o que realmente pertencia a ele, a tomar posse daquilo que era dele, a abrir os seus olhos, a voltar ao lar para o Senhor, voltando a sua visão para aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, que ele não nasceu para ser escravo, para ser alguém que precisasse ser escravo de alguém, mas que ele poderia ser dono da sua própria vida e que Deus poderia conduzir a ele ao lar de ser cabeça e não cauda. Então os filhos de Jacó começaram também a contender com ele, contender com seu pai. É interessante o seguinte, meu querido, enquanto você não entender que você foi chamado para possuir terras, para ser dono de terras, para ser cabeça, para ter autoridade sobre as coisas, você não nasceu para ser escravo. Quando você aceita Deus como seu Criador, você aceita Deus, o Criador, como seu Senhor. O que eu quero dizer isso com ser escravo? Toda vez que você abre mão da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, das coisas espirituais que Deus tem reservado para a tua vida, e prefere seguir o teu próprio caminho, e prefere criar o seu próprio trajeto, você vai se deparar com situações que vão te escravizar. Com situações que vão querer te humilhar, com situações que vão te querer fazer você ser cauda. Entenda isso no teu coração. Toda vez que você não colocar o Senhor em primeiro lugar, não colocar o Deus Criador em primeiro lugar na tua vida, você vai ser cauda. Em qualquer área que seja. Em qualquer área que seja. Muitas vezes nós somos bem-sucedidos em uma determinada área, mas em outras nós não queremos colocar o Senhor para guiar, para nos direcionar, e nos tornamos cauda nessa área, nos tornamos escravo nessa área. E ela nos domina. Jacó estava aqui numa situação que por anos ele trabalhou com um parente, era um parente dele, trabalhou com um parente, e ele realmente foi enganado, foi ludibriado, foi passado para trás e assim por diante por várias vezes. Até que o Senhor, percebendo quais seriam as atitudes tanto dos filhos de Labão como também de Labão, então Deus disse isso aqui a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que muitas vezes você está sendo escravo, você está sendo uma pessoa dominada por aquilo que você colocou como Senhor da sua vida. Isto está te dominando, isso está te levando à escravidão. Isso está te derrubando, está roubando a tua saúde, está roubando a tua vida, está roubando tudo aquilo que você tem de melhor da parte de Deus. Sim, porque é isso que o diabo faz. O diabo, quando ele sabe que não pode matar uma pessoa, o que ele faz? Ele rouba a pessoa. Ele rouba na saúde, ele rouba na paz, ele rouba trazendo depressão, ele rouba trazendo miséria. Ele rouba a pessoa, fazendo com que ela, cada dia mais, pense que está sendo abençoada por Deus, mas não está. Ela está, na realidade, saindo da casa do Pai. Ela está
pegando tudo aquilo que Deus deu para ela, tudo aquilo que Deus deu para ela, e ela está oferecendo a deuses criados. E por fazer isso, vai ser escravo, vai ser escravo, vai ser roubado, vai ser enganado. Por quê? Porque quando Deus nos abençoa, quando Deus nos chama para um ministério, quando Deus nos visita, quando Deus nos dá uma palavra, enfim, quando Deus quer algo conosco, e Deus quer algo com todos os seres humanos, porque Ele criou para isso, Deus nos formou para nós termos comunhão com Ele e Ele nos abençoar, e essa bênção que Ele nos dá ser usado para a glória dEle. Nada mais que isso. Então toda vez que você sai da casa do Pai e começa a usar aquilo que Deus te dá para glorificar qualquer coisa que não seja o próprio Senhor, você está saindo da casa do Pai. Você está saindo da casa do Pai. E Deus está te fazendo um chamado hoje, Deus está pedindo para você voltar. Volte à casa do Pai e comece a consagrar tudo que você tem para a honra e glória do teu Deus antes que seja tarde. É isso mesmo, antes que seja tarde, antes que o inimigo te roube e você se coloque numa condição pior ainda, como escravo, como cauda. De que adianta você conseguir determinadas coisas e ter que oferecer outras em sacrifício? De que adianta você conquistar o financeiro e ter que entregar a tua saúde por não estar na casa do Pai? Deus, quando Ele nos dá por completo. Ele nos preenche por completo, Ele nos abençoa por completo. Nós não somos roubados naquilo que Deus nos dá, porque Deus, durante a nossa caminhada, ainda que nós estejamos fora da casa do Pai, caminhando em direção a qualquer outra casa que não seja a casa do Pai, Deus nos visita e nos avisa: volta à casa do Pai. Deus, Ele se comunica conosco, Ele fala conosco: você está saindo da minha casa, você está saindo da minha presença. Você está abandonando o meu Espírito Santo que eu te abençoei, que eu dei para você. Tudo aquilo que eu estou dando para você, você está saindo da minha casa e está oferecendo isso para deuses criados. E isso vai te trazer roubo, isso vai te trazer morte, isso vai trazer destruição. Jacó aqui, percebendo isso, que ele estava saindo da casa do pai, ele estava começando a ter atitudes, a ter pensamentos. Você pode ver que a conduta de Jacó estava começando a ser distorcida. Jacó estava começando a agir como Labão, a pensar como Labão, a absorver tudo aquilo que a conduta de Labão tinha que desagradava a Deus. Jacó estava começando a ir por um caminho de roubo, morte e destruição. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Nós começamos a nos relacionar, a fazer alianças, a andar com pessoas que não servem a Deus, que não acreditam em Deus. Tudo pelo desejo de querer ter as coisas, o desejo de conquistar as coisas, sem dar ouvidos à voz de Deus, sem obedecer à voz de Deus. E aí, para conquistar as coisas, nós começamos a agir como as pessoas agem conosco. Nós começamos a tomar atitudes, tomar hábitos, tomar costumes que as pessoas que não servem a Deus têm, saindo da casa do Pai. Deus está te dizendo que se você começar a agir dessa maneira, que se você começar a mudar tua conduta, mudar tua postura, mudar os teus modos de pensar, ter um caráter igual do Deus, você não querer ter mais e começar a mudar e tomar essa postura de que o mundo tem, começar a vestir a roupa que o mundo veste, começar a andar na casa que o mundo anda, você vai trazer situações para a tua vida que não vão ser nada agradáveis. Você está entendendo o que estava acontecendo aqui com a vida de Jacó? Jacó já tinha um desvio de personalidade antes. Ele já agia fora da vontade de Deus. Porém, quando ele andou com Labão, ele começou a agir pior ainda. Ele começou a ter atitudes que Deus viu que não eram realmente agradáveis, que iam levar ele à ruína e à destruição. E não só isso, as esposas dele também. As esposas dele, olha lá, ainda adoravam ídolos. Pegou ídolos. E é interessante aqui que Jacó, quando contou a história para suas esposas, referente ao que Deus fazia, os salpicados serão teu salário, os rebanhos davam ser picados, depois os listrados serão teu salário, então davam os listrados. Na realidade, ele omitiu certa verdade. Ele omitiu que era ele quem colocava determinadas coisas para que as ovelhas fizessem aquilo que ele queria e nascessem do jeito que ele desejava. Na realidade, ele também estava tendo uma conduta desviada. Ele estava tendo uma conduta que era do mundo, que era de Labão, adorador de ídolos. E quantas vezes no mundo nós vemos isso? Nós vemos pessoas que para conquistar e para ter as coisas, elas desviam, elas mudam o comportamento e o padrão de vida dela.
Elas acham que ter qualidade é melhor se você agir fora das atitudes que Deus te ordena. Elas não esperam o momento de Deus, elas acham que é melhor você ter algo bom, algo melhor, porém agindo com uma conduta fora da vontade de Deus, do que você ser honesto, do que você agir com honestidade e pagar o preço para ter o melhor. Suportar o deserto, suportar as acusações, suportar o levante do inimigo te acusando. E quantas pessoas fazem isso para querer mostrar para os outros que têm o melhor? Eles agem totalmente fora da casa do Pai. Eles enganam, eles mentem, eles ludibriam, eles roubam, simplesmente para dizer que conquistaram algo melhor. Mas eu quero te dizer o seguinte, isso não é uma atitude de quem está na casa do Pai. É preferível você ir para o deserto, passar necessidade, perder certas coisas, mas manter a tua conduta, o caráter de Deus, você se manter firme diante daquilo que Deus te mandou fazer, porque lá na frente você vai receber autoridade e galardão da parte de Deus, não é de homens, do que você pegar e sair da casa do Pai para agir segundo aquilo que o mundo te manda fazer. Porque lá na frente você vai ter que prestar contas disso. Você vai ter que prestar conta disso. Aqui Labão disse que Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Não foi bem por aí. Foi uma atitude de Labão, que ele usou uma estratégia para conquistar aquilo, porém agora ele estava aproveitando que Deus mandou ele sair de lá, e ele estava aproveitando para usar esse argumento. Então entenda o seguinte, meu amado, Deus, ele vai te apoiar, ele vai estar contigo, mas não pense você que o resultado será o mesmo se você está fora da casa do Pai. Jacó aqui estava sendo tratado, Jacó aqui estava sendo trabalhado, Jacó aqui quando foi chamado, Deus estava trabalhando no caráter dele, trabalhando na personalidade dele. Jacó estava contendendo com Deus, brigando com Deus no que se refere às suas atitudes, a estar na casa do Pai. Ele não entendia que agir da maneira que Deus queria que ele agisse ia trazer bênçãos muito maiores, ia atrair bênçãos para a sua vida. Estar na casa do Pai, as bênçãos são muito melhores. Vem luta, claro que tem que vir luta, deserto, vão vir deserto para te provar, para que você mude, para que você saia da casa do Pai e vá para outra casa que não seja do Pai. Mas você precisa manter-se firme na casa do Pai, você não pode, você tem que voltar ao lar. Os teus pensamentos e as tuas atitudes precisam estar em concordância com aquilo que Deus quer que você faça, meu querido. Pela misericórdia, Deus tirou ele de lá. Pela misericórdia, Deus o tirou de lá. Pela misericórdia, Deus o livrou também de ser morto por Labão. Porque Labão tinha saído de lá para matar ele. Então o que eu quero dizer para você? Que havia uma aliança feita com Jacó. Porém, se Jacó se mantivesse na casa do pai, eu não vou dizer que ele não ia ter luta, ele ia ter luta sim. Porque não pense você que só porque você está na casa do pai você não vai ter luta. Vai ter luta, vai passar por luta e vai passar por situações difíceis. Porém, por você estar na casa do pai, o que é estar na casa do pai? Você tem uma conduta, você tem uma postura, você tem pensamentos, sentimentos, você tem atitudes que você deseja que sejam a imagem e semelhança de Deus. Você não muda a sua postura, você não muda o seu comportamento segundo as situações e as conveniências. Se Jacó tivesse feito isso, a situação dele ia ser bem diferente aqui na casa de Labão. Ele teria até mesmo possivelmente convertido Labão para o Senhor através do poder de Deus na vida dele que ia se manifestar. Isso é, muitas pessoas, muitas vezes, ao ter comunhão e andar com pessoas que não acreditam em Deus, que não andam na casa do Pai, eles se amoldam e se conformam com as atitudes das pessoas que não andam na casa do Pai e começam a tomar os mesmos costumes. E começa a ter a mesma postura, começa a ter a mesma atitude. Irmão, não entenda. Luta, entenda isso no teu coração. Luta não significa que você está na casa do Pai ou não. Quando você está na casa do Pai, a luta vem, porém Deus se manifesta com poder. Deus se manifesta com poder na vida das pessoas e à sua volta. Porém, quando você não está na casa do Pai, Deus pede para você sair. É evidente. Ele vai pedir para você sair daquele lugar.
Porque ele está te contaminando, ele está te corrompendo. Você não está sabendo manifestar a glória de Deus. Você não está sabendo fazer com que a casa do Pai tome aquele ambiente, com que a casa do Pai entre naquele lugar e transforme aquele lugar e a vida das pessoas que estão ali. Ao contrário, você está se amoldando à casa de outros deuses criados. E deuses criados não têm valores, não têm caráter, não tem disso. Eles agem segundo a necessidade. Que estão precisando, eles fazem. Não tem esse negócio de responder a um Deus Criador. Eles acham na sua mente que não precisam responder ao Deus Criador porque eles não acreditam no Deus Criador. Mas é papo furado. Porque todo ser humano vai ter que passar pela mão do Criador. Foi ele quem criou. Foi ele quem formou as coisas. Mesmo que não acredite, mesmo que seja ateu, mesmo que seja incrédulo, mesmo que seja uma pessoa que nunca conheceu a Deus, ele vai passar pelo juízo de Deus. Não existe esse papo de porque eu não sirvo ao Deus Criador, eu estou isento de fazer o que Deus quer que eu faça. É papo furado. É papo furado. Não conhecer a lei não quer dizer que você não está debaixo da lei. Ah, mas eu não conheço a lei. Eu não sei como é que ela é. Então age contra a lei e você vai ver o que vai acontecer. Eu não conheço a Deus. Age contra Deus que você vai ver o que vai acontecer. Então não tem esse papo de religião, de igreja, de ministério. Eu sou dessa denominação, sou daquela. Deus é o Criador de todos. Quer você acredite ou não acredite nele, quer você adore a ele, quer você não adore a ele. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que Deus fez uma aliança com ele. Ele aceitou estar debaixo de uma aliança com Deus. Por isso Deus começou a trabalhar na vida dele. Por isso Deus começou a lapidar a vida dele. Por isso Deus começou a trazer ele para a casa do Pai. As esposas dele tinham cabeça, mentalidade de herança, como veio aqui, ó, de dinheiro, de bens materiais. Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Como não há, então é melhor, Jacó, faça o que você quer. Você está entendendo? Isso é o evangelho da conveniência, do interesse. Está me dando alguma coisa? Ótimo, então vem. Eu estou ganhando alguma coisa? Então tudo bem. Faz desse jeito. Estou perdendo? Vamos mudar então. Agora vamos mudar a atitude, vamos mudar a postura. A casa do Pai só funciona quando está dando retorno, quando está dando lucro, quando eu estou tendo alguma coisa. Você está entendendo? Então entenda na tua cabeça, meu caro. Ou você tem uma postura de estar na casa do Pai a despeito do que está acontecendo. Está no deserto? Permanece na casa do Pai. Está com luta? Permanece na casa do Pai. Fique firme, se posicione, porque Deus vai te honrar. Deus vai te justificar. É interessante que muitas vezes nós julgamos as situações e as coisas segundo aquilo que nos beneficia, segundo aquilo que nos dá proveito, que nós podemos tirar alguma coisa em cima. Quando não está nos dando mais, aí então nós mudamos a nossa postura, a nossa atitude, nosso pensamento. E Deus está querendo dizer aqui que você deve manter a tua postura, o teu caráter, a imagem de Deus e semelhança de Deus e estar na casa do Pai, independente do que está acontecendo. É um padrão que Deus quer. Você não deve mudar segundo as necessidades. Você não deve mudar segundo as necessidades. Então, em nome de Jesus, o que estava acontecendo aqui, na realidade, foi jogo de interesses. Labão estava interessado no que Jacó oferecia para ele, no que se referia ao aumento de suas riquezas. Quando Deus começou a agir na vida de Jacó e fazer a Labão prosperar, ele estava feliz. Quando Jacó começou a perceber que ele precisava também ter o dele, que ele tinha direito a ter o dele, que ele não podia mais ser enganado por Labão, então Labão já não olhava mais para ele com os mesmos olhos. E aí quando Jacó quis ir embora, ele jogou essa desculpa de que ele estava levando tudo que era dele. Olha, ainda disse que era dele. Eles tinham acabado de fazer o negócio de quem seria o gado. Ele tinha casado com aquelas mulheres, era dele, era esposa dele. Você está entendendo? Olha, ele levou o seu gado e a sua fazenda que havia adquirido. Então você precisa entender o seguinte, meu amado. Enquanto você não se posicionar diante de Deus para tomar posse daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te deu é teu. Enquanto você... Como que eu me posiciono, Ronaldo? Brigando com as pessoas e lutando? Não se posicionar com Deus.
É com o teu Deus que você tem que se posicionar, o Criador dos céus e da terra, para que Ele te oriente, te guie e Ele te faça ir para a casa do Pai. Ele corrija você onde precisa ser corrigido, ele trate você onde precisa ser tratado, Ele abençoe você onde precisa ser abençoado. Deus tem autoridade para fazer isso com qualquer pessoa na terra, a despeito do cargo e a posição que ela ocupa. Você não precisa agir fora da casa do Pai. Mantenha o padrão de Deus e a despeito do que esteja acontecendo à sua volta. As esposas de Labão, as esposas aqui de Jacó, elas ainda acreditavam, por isso Raquel acreditava ainda em imagens, por quê? Por que ela ainda acreditava em ídolos? Porque ela não conhecia a casa do pai. Jacó não apresentou a casa do pai para ela. Às vezes nós achamos que o simples fato de nós estarmos adorando a Deus e buscando a Deus, que as pessoas à nossa volta não precisam conhecer a Deus. E eles podem falar o que eles querem, eles podem fazer o que quer, eles podem agir da maneira que quer e que não vai haver consequências. Vai haver consequências. Você precisa ser um agente do Senhor de transformação e de liberação do conhecimento de quem é o Deus Criador. Você precisa abrir tua boca para falar de quem é o Deus Criador. Você precisa, além de estar na casa do Pai e manter a conduta que o Pai quer, você precisa avisar as pessoas para virem para a casa do Pai para que elas não venham sofrer as consequências disso. Você precisa alertar elas. Se elas vão querer vir para a casa do Pai, o problema é delas, já não é mais seu. Mas você, como servo de Deus que conhece ao Senhor, precisa alertar as pessoas de toda atitude que elas tomam fora da casa do Pai, fora da vontade de Deus. É uma regra, não tem como mudar isso, meu amado. Não tem. Você não pode andar com pessoas e deixar que elas ajam do jeito que querem e ficar quieto, e ficar mudo e achar que tudo está normal. Uma esposa escondeu um ídolo. A que ponto estava isso, a relação de Jacó com ela? Uma pessoa que teve experiência com Deus. Deus falou com ele que ia fazer tudo aquilo na vida dele. Que estaria com ele. Ele teve um sonho com Deus. Porém, as esposas dele não estavam entendendo o chamado que ele tinha na vida dele. A família dele não estava ao par do que Deus estava fazendo na vida de Jacó. Tudo por quê? Porque eles não queriam ir para a casa do pai. Entenda uma coisa, a questão aqui não é se eles iam para a casa do pai ou não. A questão era alertá-los, é avisar eles, é informá-los, é passar o conhecimento da parte de Deus de que realmente se eles não forem para a casa do pai, vai ter consequências. Você precisa fazer isso. Não se preocupe se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai querer, se a pessoa vai gostar. Você está entendendo? Não é questão disso. Abrir tua boca para falar de Deus, para evangelizar as pessoas, para conhecer o teu Deus, estar na casa do Pai e fazer as pessoas virem para a casa do Pai é uma questão de necessidade, porque senão o mal aumenta, a malignidade aumenta, a mentira do diabo na vida das pessoas aumenta, a adoração a deuses criados aumenta, a idolatria aumenta, o roubo aumenta, a prostituição aumenta, enfim, todas as práticas demoníacas que Deus condena aumenta na vida das pessoas quando elas não conhecem a casa do Pai. Você está entendendo? Então você precisa se levantar, você precisa se levantar como atalaia, você precisa se levantar como alguém que faça as pessoas entender isso sobre a casa do Pai. É a tua parte. Não oculte das pessoas o conhecimento de Deus, não oculte das pessoas a casa do Pai, não deixe que elas continuem no caminho que estão, não permita que elas continuem a viver do jeito que estão vivendo. Em o nome santo de Jesus, e Deus vai te dar livramentos, Deus vai te dar livramentos, Deus não vai permitir que aqueles que estão querendo o mal, que estão querendo a tua destruição, que estão querendo te roubar, te matar e te destruir, porque não estão na casa do Pai. Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar e Deus vai fazer com que você possa voltar à casa do Pai e ser abençoado por Deus. Não temas as pessoas à sua volta. Tira o temor, meu querido, dos homens. Para de temer aos homens, tema a Deus. Tema o Criador, aquele que te formou. Ele sim pode fazer maravilhas na tua vida, o ser humano não pode.
O ser humano não pode fazer maravilha, o ser humano é limitado. Em o nome santo de Jesus, toma posse disso. Volta para a casa do Pai e pregue a casa do Pai para as pessoas, evangelize as pessoas sobre a casa do Pai. E você vai ver como os demônios, os espíritos malignos que agem aí à volta de você, através das pessoas, eles vão sair, ou através de você mesmo vão sair. Porque onde Deus habita, as trevas não podem habitar. Aonde o Criador habita, as trevas não podem habitar. Em um nome santo de Jesus, volta para a casa do Pai e evangelize as pessoas para virem para a casa do Pai. Em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Escolheu e uma linda história escreveu. Ele te ama, volta lá. Por ti o Filho morreu para que hoje pudesse viver. Ele te ama. Volta
Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar.